Nosso texto base de hoje, irmãos, é João 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O tema do nosso estudo hoje é lições de um perdão. Nós vamos pensar um pouquinho, e eu queria perguntar para vocês o que chama a atenção de vocês nesse texto. O que me chama a atenção, né, é a serenidade que Jesus agiu, né? Jesus não se incomodou, a pergunta era difícil, qualquer outra pessoa no lugar talvez tomaria um lado que não seria o correto, mas Jesus, ele não se incomodou nem um pouco. Eu acho que o domínio próprio que Jesus mostrou nesse momento é inigualável, é um sonho nosso. Então, mais alguém pensou igual o Marcelo sobre o domínio próprio que Jesus teve nesse momento? Ou, como diria, o sangue frio, né, de Jesus? Algo que me chamou a atenção foi que as pessoas, todas errado, e acusando aquela também que estava errada. Então, acusar as pessoas é muito fácil. O que me chamou a atenção aqui foi que Jesus fala: vai e não peques mais. Que eu entendi assim: a gente somos pecador, mas o Senhor Jesus nos dá uma chance. Ele fala: vai, mas não peques mais. E aí cabe de nós não pecar mais. Se queremos um compromisso sério com o Senhor, não iremos pecar mais no que erramos. Agora, quando a pessoa vai e peca de novo, é porque ela não quer nada com Deus. Para mim, a insistência das pessoas. Eles sabiam que o que Jesus já tinha dito estava correto, mas eles insistiam em que ele falasse algo contra, ou seja, eles queriam que ele falasse o que eles queriam, não o que era verdade. Bem, nós vamos ver alguns pontos aqui. Primeiro ponto, a mulher estava errada, não estava? Ela estava errada, ela tinha adulterado. A mulher estava errada. Ou estava em pecado. Isso é um ponto real do acontecido aqui. Porque muitas vezes nós olhamos esse texto muito contra os acusadores e esquecemos que a mulher, ela estava errada. Ela não era santa, ou ela não estava ali, ao contrário de Jesus, que estava ali inocente na história, a mulher não era inocente, ela era culpada. Essa mulher, ela era culpada, ela estava cometendo pecado. Isso tem que ficar claro em nós. Porque muitas vezes nós olhamos para o texto e nós achamos assim: coitada da mulher. Não, ela não era uma coitada. Ela estava errada, ela estava em pecado.
ela estava em adultério. Um pecado gravíssimo. Então, nós sempre temos que ter consciência que esta mulher estava errada, ela estava em pecado. Mas os inquisitores, os que trouxeram ela até Jesus, eles também estavam errados. E por que eles estavam errados? Porque só trouxe ela e não trouxe o outro. Olha, Levíticos 20:10, que é a lei de Moisés que eles citaram, diz assim, ó: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Isso é o que diz a lei de Moisés que eles citaram aqui para Jesus. Essa era a lei. Então, o primeiro erro deles, só trouxeram um. Porque eles dizem para Jesus assim, ó, ela foi pega no ato. Até porque, se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vemos as leis, tinha para ser apedrejado, para ter a sentença de morte, tinha que ser pego no ato, não podia ser um diz-que-me-diz-que, para não haver injustiça. Porque, digamos assim, alguém levantasse uma calúnia contra outra pessoa, era uma pena de morte, esse pecado de adultério. Então, assim, para que não houvesse injustiça de alguém ser acusado injustamente, a lei só se aplicava quando fosse pego praticando o ato. Porque daí não era claro o que estava acontecendo. Então, se ela foi pega no ato, então o homem estava junto com ela. Mas eles trouxeram só a mulher. Então, uma justiça. Eles não estavam querendo justiça. Porque se eles quisessem fazer a lei valer, então eles tinham que ter trazido tanto o homem quanto a mulher. Porque Deus não tem preferidos. Entende? Não era só a mulher culpada de adultério. O homem que estava com ela tinha o mesmo pecado. Era igual. Tanto que a pena era a morte para ambos. Tanto para o homem quanto para a mulher. Era a pena de morte, sim, na lei de Moisés. Então, a lei era muito dura, né, irmãos? Então, aqui a mulher estava errada. E os seus inquisitores estavam errados também. Primeiro, porque eles só trouxeram a mulher. Segundo, porque eles não estavam querendo justiça. Eles estavam querendo incriminar Jesus. Eles queriam achar um motivo para incriminar Jesus. Porque se Jesus dissesse que não era para matar, ele estava indo contra a lei de Moisés. E ir contra a lei era gravíssimo para os judeus. Se ele dissesse, vamos matar, então, então a lei diz que é para matar, vamos matar. Né? Vamos usar a lei. Nós temos aqui o Dr. Douglas, nosso advogado, né? Que ele sabe que uma lei ela deve ser aplicada, né, Douglas? Né? Você goste ou não goste dela, ela é aplicada. Posso não concordar com a lei, mas se é a lei, a gente tem que se submeter a ela. Então, se Jesus dissesse, então essa é a lei, então vamos matar essa adúltera, ele estaria anulando toda a pregação dele, de amor, de compaixão, de perdão. Então, ele ficou numa, né, digamos assim, como nós reagiríamos, irmãos? Hoje, a gente não vive sobre a lei. Mas pense, se existisse uma lei e você tinha que cumprir a lei. Se alguém te colocasse numa situação assim, a lei é dura, mas é a lei. É a lei. Por exemplo, aqui nós temos vários motoristas. A lei exige que a gente tenha a CNH.
É uma exigência. Nós sabemos que se a polícia nos parar sem a CNH, nós vamos levar multa, né? É uma exigência da lei. Ah, mas eu sei dirigir. Não é o papel que me faz saber ou não dirigir. Eu sei dirigir. Mas a lei diz que eu só posso dirigir com aquele papel. Com aquela CNH. Ela não quer saber se eu sei dirigir ou não. Se eu consigo dirigir ou não. Ela quer saber se eu tenho aquele papel. Ela não quer saber se eu sou boa motorista. Ela quer saber se eu cumpro a regra, a lei. Então, irmãos, é muito difícil. E a gente pensa assim, mas era Jesus. Mas vocês lembrem, Jesus vivia no tempo da lei. Ele veio no tempo em que se cumpria a lei dos judeus. Ele nos deu o tempo da graça, mas ele viveu no tempo da lei. Ele mesmo disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Então, Jesus estava ali no papel de cumprir a lei. E eles jogam justamente isso para Jesus. A lei de Moisés diz isso. Como nós ficaríamos numa inquisição assim? Eles não estavam de todo errados. A lei dizia que ela merecia a morte. E ela merecia. Ela merecia, pelo seu pecado, ela merecia. Também, o homem que estava com ela também merecia a lei. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o pecado, ele sempre nos leva a caminhos de morte. O adultério era um pecado dos mais graves. E é, até hoje, diante de Deus, um dos pecados mais graves. Se a gente pode dizer, a gente não diz que é tamanho de pecado, né, maior ou menor, mas grave, em termos de ser um pecado grave. Por que eu estou falando? Porque existem pecados que a Bíblia cita, e cita até no Apocalipse, porque são pecados mais graves diante de Deus, né? Então, todo pecado, irmãos, o caminho que ele nos leva é a morte. Essa mulher, ela sabia qual era, ela era da lei de Moisés, ela sabia qual era a sentença para o pecado dela. Ela sabia que ela podia ser apedrejada e morta. Mas ela pecou. Ela deixou que o pecado a dominasse. E o que no Novo Testamento, que não é mais a lei, se fala sobre pecado? Qual é o pagamento pelo pecado? A morte, irmãos. A sentença do pecado é a mesma na lei e na graça. A morte. É a mesma sentença que tinha na lei para o pecado, tem na graça para o pecado. A diferença é que hoje ninguém vai ser apedrejado por causa do pecado. Mas, se não abandonar o pecado, lá na frente vai pagar com a vida por esse pecado. Naquela época, morria no ato, né? Hoje não deixa de morrer. Você vai pecando, você vai morrendo espiritualmente, né? E voltando um pouco atrás, para Jesus, né, quando ele acusou aquela mulher, Jesus também enfatizou também o amor e o arrependimento, né? Eles falavam que arrependia, mas não era de coração. Ali deu para entender o arrependimento de coração mesmo, né? Vai e não peque mais. Vocês entendem aqui, Jesus, ele está, quando ele perdoa essa mulher, ele está mostrando algo que iria acontecer ainda com ele. Aqui foi antes dele ser morto.
Mas Jesus já estava ensinando que o pecado daquela mulher ia custar uma vida. Não a dela, mas a dele. O pecado da mulher adúltera, ela não foi morta, mas custou uma vida. O pecado dela custou uma vida, que foi a vida de Jesus, lá na cruz. Assim como o meu e o teu pecado. Nós não morremos hoje, mas custou a vida de Jesus, o nosso pecado. Então, o nosso pecado é gravíssimo, porque Jesus precisou morrer por causa dele. Esse texto aí que me chamou a atenção, o perdão ele traz uma responsabilidade. A responsabilidade que o perdão traz é não pecar mais. É justamente por isso por causa dessas coisas que você estava falando. Não é que para ela foi tudo bem, mas para Jesus custou a vida. Então, junto com o perdão, ele vem uma grande responsabilidade daquele que é perdoado não praticar de novo. Então, essa é a responsabilidade do perdão. Então, vocês entendem que o pecado, ele continua gerando a morte, e ele gerou a morte em Jesus. Jesus sabia que ele ia para a cruz e, através dele, o pecado daquela mulher seria sobre a vida dele, como os nossos pecados foram em Jesus. Então, Jesus está mostrando que ele era o que podia salvá-la da sentença que ela merecia. Ela merecia a morte, irmãos. A lei dizia que ela deveria morrer. Não pense você que o teu pecado não era tão feio e que você não merecia a morte. Merecia sim. Todos nós aqui, nós merecíamos a condenação que estava sobre nós antes de Jesus. Jesus, ele pagou esse preço de morte por nós, na cruz. Ele pagou esse preço de morte. Mas isso não quer dizer, quando ele disse para a mulher, eu também não te condeno, ele não quis dizer que o pecado dela não era grave. Ele quis dizer que ele estava salvando ela da morte. Jesus também está dizendo para nós nesta noite que o nosso pecado é grave sim, mas que ele nos dá a oportunidade de nos salvar da morte. Quando há arrependimento e confissão do pecado. Aqui diz o texto que ninguém teve coragem de atirar pedra quando Jesus falou, né? Então, que seja quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aqui diz o texto que ninguém teve coragem de atirar e todos foram saindo. E aí entra, eles sabiam que eles estavam errados, que não tinham trazido o homem, isso também já era um pecado. Eles estavam transgredindo as leis em muitas outras coisas, em muitos outros pecados, porque, irmãos, eu não posso dizer que todo mundo tem o mesmo pecado. Cada um peca em alguma coisa, né? Então, eles souberam ali que Jesus não revogou a lei. Ele não disse que não era para matar. Ele disse, então, que aquele que não tivesse erro nenhum, que matasse. E eles saíram porque eles sabiam que eles também estavam errados com relação a isso. E eu quero trazer para nós, irmãos, muitas vezes nós estamos errados. Nós também temos os nossos pecados, mas nós somos os primeiros a apontar o pecado do outro. Nós não temos compaixão quando a gente vê o outro pecando, sabendo que nós também pecamos. Nós também erramos. Muitas vezes, irmãos, nós somos os primeiros
a apontar o erro, a dizer que está errado, a falar coisas, e nós não somos os ajudadores como Jesus foi dessa mulher. Nós somos igual a este povo que levou ela para ser morta. Nós não somos como Jesus que tirou ela da morte. Jesus, ele não disse que o pecado dela não era grave. Irmãos, a gente condenar o pecado, nós temos que condenar, porque Jesus condenou o pecado dessa mulher. Ele apenas não deixou que outros pecadores também fizessem errado. E o que acontece com a gente? A gente, quando vê um irmão em pecado, a gente é muito duro e a gente não fala mal do pecado, a gente fala mal da pessoa. E o que nós, como cristãos, precisamos aprender a separar o pecado do pecador. Foi isso que Jesus fez com essa mulher. Ele separou o pecado dela, que era feio, o pecado dela, que era muito feio, dela como pessoa. E é isso que nós precisamos fazer. Separar o pecado do pecador. Porque nós julgamos muito fácil. Nós condenamos muito fácil. Se fosse comigo, eu jamais faria tal coisa. Talvez você jamais faria tal coisa. Mas você faz outra, irmão. Né? É porque nós temos essa visão que é humana e carnal, de achar que o nosso erro é menor do que o erro do outro. É achar que nós temos desculpa e o outro não. Então, quando a gente vê alguém pecando um pecado que a gente acha muito feio, a gente já condena. A gente já não apedreja mais fisicamente, mas com palavras, está matando pessoas. As nossas pedras hoje são nossa língua. Muitas vezes. E a gente não vê que nós estamos atirando pedra. Em vez de dizer como Jesus, espera aí, você ainda tem jeito. Existe salvação. Ainda que o seu pecado seja feio. Jesus quer te restaurar. Jesus quer te perdoar. Entende, irmãos? Então, quando nós olhamos para este povo aqui, nós achamos este povo cruel. E nós, como nós temos agido diante do pecado do nosso irmão? Irmãos, quando eu falo isso, não é você passar a mão no pecado do irmão. A Bíblia diz que nós não devemos passar a mão em pecado. Mas nós devemos amar o nosso irmão. Ajudá-lo a deixar o pecado. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Ele ajudou ela a deixar o pecado. Então, irmãos, nós muitas vezes nós temos errado quando nós tomamos a posição de inquiridores do nosso irmão. Em vez de sermos como Jesus, aquele que leva uma palavra de salvação. E nós nos dizemos cristãos. O que é cristão? Seguidores de Cristo. Então, quem é o nosso mestre? Jesus. Então, o que Jesus faria no meu lugar, numa situação dessas? Toda vez que a gente vê algo errado, irmãos, é como falei, a gente nunca passa a mão no erro. Mas toda vez que a gente vê algo errado, a nossa posição é: o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus trataria dessa pessoa no meu lugar? E aí, assim, quando a gente aprender a agir dessa forma, nós vamos ajudar mais o irmão e hostilizá-lo menos. Nós vamos tratar ele com amor, não com raiva. Porque, irmãos, todos nós erramos.
O que erra feio precisa do perdão de Deus, mas nós que achamos que o nosso pecado não é tão feio, nós também precisamos do perdão de Deus. Então nós precisamos, como cristãos, agir como Cristo em determinadas circunstâncias. Nunca se deve aceitar o pecado, seja lá de quem for. A gente não deve aceitar o pecado. Mas a nossa linha é a linha de Jesus. Ele ganhou a mulher. Ele não espantou a mulher. Então a nossa visão é trazer o pecador de volta para Cristo e não jogá-lo mais longe de Cristo. Porque muitas vezes é isso que acontece. Porque nós não sabemos, a gente acaba jogando a pessoa mais para o pecado do que trazê-la de volta. Tem pessoas que não querem, é diferente. Mas o nosso papel é sempre dizer que há perdão sim, há reconciliação sim, há um novo começo, e há mesmo, irmãos. Quando o salmista diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ele está dizendo que ainda que hoje eu erre, amanhã há conserto para a minha vida. Se Jesus não voltar, ainda há tempo de me consertar. Então, isto é as misericórdias do Senhor. Que ainda que a gente faça um pecadão feio, há como a gente ser restaurado, sim. Mas nós, como igreja e como cristãos, nós precisamos amar mais nossos irmãos. Porque uma das coisas que tem mais acontecido no meio cristão é isso. É quando uma pessoa erra, ela é apedrejada em praça pública, no meio da igreja. E isso não é o que Cristo nos ensinou. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. O pecado é feio, mas a pessoa, Jesus quer restaurar. Então, a nossa atitude sempre é de amor. De levar a pessoa a reconhecer o seu erro, o seu pecado. Essa mulher aqui, o que Jesus fez com ela? Jesus fez com que ela visse a gravidade do seu pecado. Porque, imagine como ela se sentiu quando Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Imagine como ela se sentiu. Agora eu vou levar a primeira pedrada. Só que quando Jesus diz para ela assim, ó, eu também não vou te condenar, só que vai e não peques mais, ela entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo. Não volte a fazer a mesma coisa que você fez. O seu pecado era de morte, você merecia a morte. Eu te resgatei. Mas não cometa o mesmo pecado. É isso que Jesus diz para nós todo dia, irmãos. O nosso pecado era digno de morte, mas Jesus nos resgatou. Mas não viva no pecado, irmão. Não viva no pecado, porque isso pode te custar muito caro. Pode falar. Não, é importante a gente observar também que o pecado nos expõe. Essa mulher, ela estava praticando o pecado dela bem escondidinha, não estava? Mas o que aconteceu? Foi exposta diante da sociedade. Então, é importante a gente saber que o nosso pecado também nos expõe. Ainda que a gente não ache que alguém está sabendo, ou que alguém está vendo, ou que alguém vai nos condenar. O pecado sempre nos acha. E quando nós somos pegos pelo pecado, ele nos expõe mais dias ou menos dias. Então é importante a gente saber
que não adianta a gente tentar nos livrar do peso do pecado. O pecado nos expõe, sim. Então, seria para a mulher falar, não, mas vai me expor na sociedade, e se a tua mulher saber, e se o meu marido souber disso, nós estamos perdidos. Não, gente, a condenação era a morte. Ela não estava preocupada com a exposição, mas com a vida. E muitas pessoas estão só preocupadas com a exposição. Espera aí, o teu pecado está te levando para o inferno. Expor é a menor das coisas. Então, é melhor ser exposto e curado e perdoado do que não ser exposto e permanecer em condenação. Então, é importante a gente saber que quando o nosso pecado é exposto, é porque nós estamos sendo livres de uma condenação. E não nos apegar, nossa, que vergonha, que não sei o quê, porque agora ó, as pessoas vão ficar, o que vão dizer de mim, vão olhar para mim, não sei o quê. Nada disso. Agradeça a Deus, louve a Deus, porque você está sendo livre de uma condenação que é muito pior do que uma exposição. Eu sempre falo aqui, né? Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado dela foi a exposição. Deus perdoou ela da morte, não da exposição. Então, a consequência do pecado, irmãos, nós sempre vamos pagar. E às vezes, como o pastor falou, é a exposição. Aqui na igreja, nós temos algo chamado disciplina. E alguns irmãos já foram para a disciplina. E o pastor chama aqui na frente. E alguém pode dizer assim, mas o pastor está expondo. O pastor está expondo o irmão. Isso é a consequência do pecado dele, irmão. Então, Deus perdoou o pecado, perdoou. Mas a consequência do pecado, nós, como dizia o pastor Carlos, Deus perdoou o pecado, mas o filho nasce, né? É mais ou menos isso. A consequência, a gente vai ter que arcar com ela. Deus não tira a consequência. Porque se Deus tirasse a consequência, sabe o que aconteceria com nós? Nós saímos em pecado de novo. Porque o que nos faz sentir o pecado é a consequência dele, irmãos. Se não houvesse consequência, a gente não sentiria o peso do pecado. É justamente a consequência que nós colhemos pelos nossos pecados que faz a gente sentir o peso do nosso pecado. Se não houvesse consequência, nós não sentíamos o peso do pecado. É por isso que Jesus não tira a consequência. Ele tira o pecado, mas a consequência é nossa. Então, nós não estamos expondo o irmão. Nós estamos dizendo que ele pecou, que nós o amamos, mas ele precisa ser corrigido conforme a Bíblia diz que deve ser. Maior exposição do pecador é o que ele fez com Jesus Cristo, com o nome do Senhor. Porque ele decidiu expor o nome do Senhor e pecar contra. Quer maior exposição do que Jesus na cruz? Ele não devia nada. Aquela sim foi a maior exposição, porque ele não devia nada e foi crucificado como o maior dos pecadores. Então, a pessoa quando peca, não pode jamais levar em consideração, mas eu vou me expor, não sei o que, não. Você já expôs o nome do Senhor, você já expôs Jesus Cristo, você já expôs a igreja. Então, a tua exposição é consequência. Jesus não tinha por que passar por aquilo e passou por causa do teu pecado. Então, a maior exposição você já fez, que é expor o nome do Senhor, é expor a igreja, ou às vezes expor a liderança da igreja, porque por causa do teu pecado, entendeu? Então, a maior exposição não é a tua, é a que você fez Jesus passar. Engraçado que a gente se preocupa muito com a opinião de homens e esquece da opinião de Deus a nosso respeito, né? O que mais deve pesar para nós é o que nós fizemos com relação a Deus, né? Tem um hino que eu gosto muito, antigo, que fala assim, se tiver que me humilhar, que é, hein, gente? Diante do perdão do meu pecado? Diante de me livrar da condenação de morte? Que é? Uma humilhação terrena? Mas nós colocamos, parece que
o homem acima de Deus. Deus não tem problema eu ferir os princípios de Deus, mas eu não quero ser exposta pelos homens. Então, há uma inversão, né, irmãos, da nossa consciência. É isso que Jesus mostrou nesse texto. Ele não livrou a mulher da exposição. Ele livrou ela da sentença de morte que havia sobre a vida dela. Então, às vezes, Deus deixa que a gente seja exposto, sim, irmãos. Por quê? Porque, às vezes, nosso pecado, ele precisa ser exposto. Porque nosso pecado, às vezes, atinge outras pessoas. Às vezes, nós damos mau testemunho ali fora. Nós precisamos, então, ser expostos. Se nós damos mau testemunho, não acontece nada com a gente, na igreja, a gente não é corrigido, o que o pessoal lá de fora vai pensar da igreja? Ah, lá pode tudo, lá pode fazer o que quiser. Não. Você leva o nome de Cristo. Você leva o nome da igreja, como o pastor falou. Então, as coisas são mais sérias do que aparentam. Existe pecado que expõe, que não é só você, envolve outras pessoas. O adultério envolvia outras pessoas. Então, nós precisamos ter consciência. Por exemplo, um pecado que só atinge a mim mesmo, eu falar palavrão. É um pecado feio falar palavrão. Porque a Bíblia diz que nós não devemos falar palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é isso que a Bíblia diz? Não é para sair da boca. Então, mas se eu falar palavrão, esse pecado só me atinge a mim mesmo. Não é verdade? É diferente de outros pecados. Por quê? Adultério, roubo, prostituição, todos esses outros pecados, eles envolvem mais pessoas além de nós. Então, é por isso que existem pecados em que a consequência é maior e outros que a consequência é menor, entende? Não é que o pecado, digamos, não é que o teu é um pecadinho, do outro é um pecadão, porque não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado e pronto. Mas a consequência, às vezes, é maior de um tipo de pecado e menor do outro, porque às vezes esse pecado só atinge você. Quando esse pecado faz com que atinja outras pessoas, então mau testemunho, essas coisas, então a consequência é maior. Então nós temos essa visão de que a gente não quer ser exposto por homens, mas não pensa que Deus já viu o nosso pecado, já sabe do nosso pecado, já, né? E irmãos, infelizmente, a pessoa que não aceita a consequência do pecado é a pessoa que não se arrependeu dele. Vocês sabiam disso? A pessoa que não aceita ser tratado é porque ela não se arrependeu do pecado. Porque toda pessoa que toma consciência do seu pecado, ela aceita o tratamento. Sabe por quê, irmãos? Porque, como o pastor falou, a gente quer ser perdoado da pior consequência, que é a morte. O resto, irmão, se eu não morrer, o resto é lucro. Entendeu? Se eu me livrar da morte, o resto é lucro, seja o que for. Entende? A pessoa que entende que o seu pecado foi grave, ela aceita ser corrigida. A pessoa que não aceita a correção, vai me expor, porque isso, porque aquilo. Ela não entendeu a gravidade do seu pecado, ela não quer deixar o seu pecado. Não arrume desculpa para o seu pecado. Porque às vezes nós estamos arrumando desculpa para o nosso pecado. Que a gente não quer a consequência do pecado, é porque a gente está gostando do pecado. Porque quem entende a gravidade do pecado, aceita qualquer coisa. Tudo menos a morte é lucro. Essa mulher, Jesus, era o único ali que podia tirar uma pedra nela.
de todos que estavam ali, Jesus podia cumprir a lei na vida daquela mulher. Ele podia. Ele não tinha pecado. E ele podia atirar uma pedra nela. Mas ele mostrou para ela que o perdão à morte é o mais grave que pode acontecer. E ele estava perdoando ela do mais grave que podia acontecer. Então, irmãos, o nosso pecado traz consequências. Trouxe para Jesus a cruz. Para Jesus custou a vida. Para mim e você hoje não custa a nossa vida, mas custou a vida de Jesus. Um inocente precisou morrer. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Alguém derramou sangue por causa do meu e do teu pecado. Alguém precisou morrer. Então o pecado gera a morte. Mas Jesus morreu para que eu e você hoje não tenhamos que morrer. Entende? Ele morreu para que eu e você hoje não precisamos ser apedrejados. Não precisamos morrer. Ah, mas então agora eu posso fazer o que eu quero? Não. Então, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. O preço pelo nosso pecado é a morte. Ainda hoje, se nós escolhermos o pecado, nós vamos colher a morte. Entende? Não imediata como no tempo da lei, mas o final vai ser a morte. Separação eterna de Deus. Então, hoje, então agora eu posso fazer o que eu quero? Não. Agora você vai fazer o que Jesus, que pagou o preço pela tua vida, quer que você faça. Aquele preço que era difícil demais, né? Para nós, ele pagou. Então agora, por isso que Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Ele está dizendo assim, eu morri. O Paulo morreu ali na cruz com Cristo, ele morreu. Porque foi o pecado do Paulo que levou Jesus para a cruz. Paulo morreu na cruz. Agora esse Paulo aqui, ele vive para fazer a vontade de Cristo. É Cristo que vive através de Paulo agora. Então, irmãos, é essa consciência que nós temos que ter, porque senão a gente não abandona o pecado, a gente acha que pode continuar no pecado. E uma vida em pecado leva à morte. E nós estamos banalizando o pecado nos nossos dias. Nós estamos banalizando, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos assim, mas é só um pecadinho. Eu escuto música secular. É pecado escutar música secular? É pecado, irmãos? Tem algumas letras que é pecado. Tem uns funk da vida aí que misericórdia. Não é pecado, mas não edifica. E o que a Bíblia nos ensina? Aí você fala assim, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver. Eu vou contar uma coisa para vocês. Meu barracão está alugado e meus inquilinos lá. É uma benção. Eu gosto de uma música. Ainda bem que não é funk, né? Porque senão eu ia ter que falar. Mas aí eles têm máquina, é madeira, tem máquina, faz barulhão. Já tem o barulhão das máquinas. Eles ainda daí querem escutar música, vocês imaginam o volume das músicas, né? Porque tem o barulho das máquinas, a música tem... E aí esses dias eles estavam tocando uma música lá, e foi assim, de manhã à noite aquela música lá. Parece que só tinha aquela música para tocar naquele dia. E aí eu fui dormir à noite, tenho problema de insônia, não conseguia dormir. E aquela música não me saía da cabeça, irmãos. Uma abençoada da música não saía da cabeça. Mas não é possível. Eu escutei o dia inteiro essa porcaria, agora eu quero dormir. Isso aqui não me sai da cabeça.
Vocês entendem? Nem era eu que estava escutando, eu fui obrigada a escutar. Mas vocês entendem, ela me roubou. Ela entrou na minha mente e ela roubou o lugar que devia ser um hino. Um louvor a Deus, uma exaltação a Deus. Aí você fala que não tem nada a ver? Ela não me edifica. Pode ser a letra mais bonita do mundo, mas ela não traz edificação. Porque o que edifica é o que edifica o nome de Deus. Isso edifica a nossa vida. E as pessoas estão levando a brincadeira. Não tem problema nenhum. Irmãos, lembre da história de Sansão. Sansão é um retrato puríssimo do que acontece com nós. E é por isso que ela tem a história de Sansão na Bíblia. Sabe por quê? Porque Sansão, ele foi quebrando um princípio, quebrando outro princípio, quebrando outro princípio, até que Deus falou assim, agora chega. Chega. Vocês entendem que o chega de Deus é a pior coisa que pode acontecer conosco? E o que acontece? Não é quando a gente quebra um princípio, Deus já vem e diz chega. Mas às vezes é porque nós já quebramos um monte de princípios até que Jesus vem e diz chega. Então a gente acha que não tem problema, é só uma coisinha. Essa coisinha pode ser o início de muitas outras coisinhas que você vai dizendo, mas é só uma coisinha, mas é só uma coisinha, mas é só outra coisinha. E de repente se acabou. Deus fala assim, o Espírito, diz o texto que o Espírito tinha saído de Sansão e ele não percebeu. Irmãos, não pense em você, que você vai saber que Deus não está mais agindo na tua vida. Sabe por que você não percebe? Porque o pecado já te secou a mente. E quando o pecado já nos cega a mente, nós não percebemos mais a presença de Deus na nossa vida. Foi isso que aconteceu com Sansão. Quando ele percebeu, já era tarde demais. Já era tarde demais. Deus tinha um plano brilhante para Sansão. Dele ser o libertador de Israel. Deus deu a ele condições dele ser esse libertador. Mas a condição vinha de Deus e não dele mesmo. Não ache que você é autossuficiente. É porque Deus age em nós que nós fazemos alguma coisa. Quando ele quebrou os princípios, nós sabemos qual foi o final da vida de Sansão. Ainda que Deus, por misericórdia, permitiu ele matar no final da vida, mas custou a vida de Sansão. Deus não trouxe Sansão de volta. O pecado dele foi tão grave, porque ele quebrou princípios de Deus, que custou-lhe a vida. Antes da morte, ele sofreu humilhações. Então não pense você que o pecado não te humilha, o pecado também te humilha. Você acha que a correção te humilha, o pecado te humilha mais ainda. Só que é uma humilhação sem fruto. É só humilhação pura. A correção não é humilhação. É te levando a você se restaurar. Mas o pecado, ele nos humilha e nos humilha sem nos dar nada em troca. Só humilhação pura mesmo. Então, irmãos, não ache que não tem problema esse errinho. É só um pecadinho, pastor. Está lá assim, irmão. É só um pecadinho, cuidado. Essas desculpas não vêm de Deus, não procede de Deus. É do maligno. Vai e não peques mais é a condição do perdão. A condição do perdão de Jesus para aquela mulher, é ela não pecar mais. Jesus salvou ela da morte. E Jesus nos salvou da morte.
Mas a condição para que a morte não nos toque novamente é: não peques mais.